Paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online e dando continuidade ao nosso estudo da carta da Epístola de Tiago. Hoje nós vamos estudar juntos Tiago capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, o nosso estudo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você clicar aí nesse botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Ativa o sininho para que você receba as notificações todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Também dá o seu joinha e, se você puder, por favor, faz um comentário, porque isso ajuda o nosso canal a crescer, fortalece o nosso canal, tá ok? Então se inscreve lá, interage com a gente e lembrando que todas as aulas anteriores também estão postadas no nosso canal, ok? Então vamos orar, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Pai querido, te agradecemos e te louvamos por mais esta oportunidade de aprendermos a Tua Palavra. Fala conosco, ensina-nos e usa esse Teu servo como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então hoje estudar juntos Tiago capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias, e eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e matastes os justos, e ele não vos resistiu. Eu quero ler esse mesmo texto na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Lá diz assim: Agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres, e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e como fogo comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas, e não têm pago o salário das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, e estão gordos como gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Bom, um olhar desatento ao texto pode nos induzir a um erro. Pensar que Deus tenha algo contra o rico ou contra alguém ter riquezas e bens. Alguns pensam que é pecado ser rico, e alguns, baseados lá em Lucas 18, 25, que diz que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, chegam até a pensar que quem é rico não irá para o céu. Interessante. Abraão, Jacó, José, Davi, Salomão, dentre outros, foram servos de Deus ricos, e suas riquezas foram fruto da bênção de Deus. Se fosse pecado ser rico, se um rico não pudesse entrar no reino dos céus, Deus não abençoaria seus servos com riquezas. O problema denunciado por Tiago não está nas riquezas em si. Observe que Tiago aponta outro problema: obter riquezas, obter bens de forma desonesta. Tiago capítulo 5, no versículo 5, diz que aqueles homens
Eles viviam uma vida de luxo, uma vida de prazeres. E os versículos 2 e 3 revelam que eles tinham ouro, prata, usavam as melhores roupas, comiam as comidas mais caras, coisas comuns na vida de qualquer rico. Mas todo este luxo e conforto foi adquirido de forma errada, de forma desonesta, prejudicando e explorando o trabalhador. Tiago capítulo 5, final do versículo 3 e todo o versículo 4 diz o seguinte: nestes últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas, vocês têm ajuntado riquezas, e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Se utilizar de meios desonestos e da exploração do próximo para adquirir riquezas e bens, é algo que Deus reprova. E não só reprova, mas condena. Deus reprova e Deus condena. No versículo 5, Tiago diz que, iludido, o rico desonesto, ele desfruta dos prazeres das riquezas e dos bens adquiridos de forma desonesta, e ele não percebe que está como o animal do gado, que come e feliz abana o rabinho, sem saber que está sendo engordado para ser levado ao abate, para ser levado ao matadouro. Tiago 5,2 mostra que todo o conforto e beleza que advém das riquezas conquistadas de forma errada e desonesta não são o que parecem ser. As roupas que aos olhos são bonitas, na verdade estão comidas pelas traças. O ouro e a prata estão cobertos pela ferrugem. Diferente das riquezas e dos bens adquiridos de forma honesta, adquiridos com a bênção de Deus, as riquezas e os bens adquiridos de forma errada e desonesta são riquezas podres, diz Tiago nas Sagradas Escrituras. Tiago capítulo 5, versículo 6 diz o seguinte: vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Os ricos desonestos, eles são arrogantes e se sentem poderosos diante do pobre por eles explorados. Mas o versículo 4 revela que o choro e o lamento dos injustiçados chegam diante de Deus. E é nesse cenário que Tiago faz questão de se referir a Deus como Senhor dos exércitos, para lembrar que os pobres e injustiçados são defendidos pelo Deus Todo-Poderoso, que o poder dos ricos não é nada diante do poder de Deus. Pode até parecer que os que adquirem riquezas e bem de forma errada e desonesta passam ou vão passar impunes. Como vemos nos noticiários, muitos são descobertos e punidos pela justiça terrena, descobertos e punidos pela justiça dos homens. Mas ainda que não sejam pegos pela justiça dos homens, com certeza sofrerão sem dúvidas a justiça de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 1 diz assim: agora ricos, escutem, chorem e gritem pela desgraça que vocês vão sofrer. Irmãos, estudem, trabalhem, façam negócios, ofertem, dizimem e orem para que todo bem e riqueza que vocês adquirirem, seja pouca ou muita, seja adquirida de forma correta, de forma honesta e, acima de tudo, com a aprovação e com a bênção de Deus. Provérbios 15:16 diz assim, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grandes riquezas com inquietação. E Provérbios 16, versículo 8 diz: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Isso significa que é melhor ter pouco fazendo o que é certo aos olhos de Deus do que nadar em ouro
ganho com desonestidade. Não se esqueça, se Deus tem te dado mais do que você precisa, não é só para você usufruir, você pode usufruir, mas não é só para isso. Se Deus tem te dado mais do que você precisa, é também para ajudar o próximo e contribuir com a obra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido e poderoso, nós te agradecemos pela aula de hoje e pedimos ao Senhor que continue a nos ensinar e a moldar as nossas vidas segundo a tua palavra, segundo a sua vontade, o teu propósito e o seu querer. Entregamos esta aula de hoje ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.